O menino Edson cresceu e se tornou um jovem rapaz. E com muito estilo, diga-se de passagem. Com o passar dos anos, Edson avistou no bairro uma japonesinha que lhe tirou o sono. E foi então que criou coragem para fisgar o coração da moça. E adivinhe no que deu? Ele fisgou o coração e olha só no que deu. Se casaram e tiveram 2 filhos, Sara e Gustavo. Eis uma grande jornada para o futuro chamado igreja. No comecinho de 2009 foi onde ele me procurou, ele foi lá em casa e falou que tinha um projeto para fazer e que estavam abrindo junto com Douglas. Na verdade, era ele e o Douglas que tava tocando esse projeto. E eles me convidaram para fazer parte também. Inclusive a reunião da garagem, algumas vezes foi na minha casa. Desde aquela época, o pastor Edson, o Douglas também, o pastor Douglas, eles que pregavam, eles se dedicavam muito ao estudo, à oração. E algo que eu aprendi com eles desde lá de trás é que a gente prega como se tivesse 10 mil pessoas, não importa a quantidade de pessoas que estejam lá. E algumas reuniões ali a gente tinha em torno de 15, 20, depois 30 pessoas, a gente chegou lá na garagem. Alguns ministros a gente conseguiu trazer, Sâmia Rocha foi uma das ministras que passaram por ali. O nosso sábado ele é de consagração, ele é de organização da garagem, ele é de limpeza. A gente preparava o lanche final depois do culto, a gente preparava toda a estrutura ali na garagem, para que tivesse um bom culto mesmo. E coisas impactantes aconteceu ali. Eu vim de uma outra denominação, onde não se cria no batismo do Espírito Santo como nós cremos. E ali um dos primeiros contatos com ele já falou para mim, tentou me explicar alguma coisa e falou assim: hoje eu vou pregar sobre isso. E aí, à noite no culto, ele pregou e ele já tinha falado antes: você vai ser batizado. E na minha cabeça ainda tinha alguns porquês, se era mesmo, se não era. Aí quando chegou no culto à noite, que ele pregou sobre esse assunto, ele impôs as mãos e eu fui batizado no Espírito Santo. O pastor Edson se trancava no quarto dele, ficava o dia inteiro em jejum, se consagrando para poder pregar para aquelas 15 ou 20 pessoas que tinha naquele lugar. Exatamente isso que eu falo. Ele se dedicava como se fosse para 10 mil pessoas. Foi isso que ele sempre falava pra gente. E ele chegou e mostrou uma carta pro pastor Janduí, falando sobre o desejo que ele tinha no coração dele de trazer o verbo da vida Pirituba. Então, ele foi atrás da palavra da fé, ele já conhecia a palavra da fé, ele foi para Pinheiros, pensando em trazer essa palavra da fé aqui pro povo em Pirituba. Então, ele já tinha no coração dele de ter uma igreja forte, poderosa, da palavra da fé aqui em Pirituba. No ano de 2020, ele me separou como pastor auxiliar. Para mim foi uma grande honra isso, eu não esperava nesse momento fazer isso, foi realmente algo de Deus. Ele me passou uma mensagem um dia e falou assim: no dia da ceia você vem com a sua melhor roupa. E daqui a pouco ele subiu. Ele subiu e falou para a igreja que estava fazendo algumas separações. E meu nome estava lá junto com o pastor Emerson e o pastor Tiago. Para mim foi impactante demais. Ele tem sido realmente um paizão para a gente, lançando a gente lá em cima, extraindo o máximo do nosso potencial. É uma grande honra mesmo para mim fazer parte dessa equipe pastoral. Eu também atuo como ministro hoje na igreja e sou professor também do discipulado. Meu tempo com o Edson e com a Viviane, lá na garagem, né? Eu congregava em outra igreja e nós passamos a frequentar os cultos lá na garagem. Um evento que aconteceu, que foi algo muito forte, tinha uma amiga nossa em comum, minha e da Viviane, que não podia engravidar. E num dos cultos, né, em um culto, a Viviane orou por ela e ela engravidou. E foi uma bênção, foi um marco daquela época aquilo que aconteceu. Então, foi um tempo muito maravilhoso na garagem. E o que aconteceu? Nós estávamos fazendo culto, só que naquele momento houve uma direção de nós voltarmos para Pinheiros a
e fechar o momento a garagem. Então, por direção, nós voltamos em obediência e fomos congregar em Pinheiros. E ficamos lá um período em Pinheiros. E foi um período maravilhoso também. Teve uma direção do Edson estar vindo para Pirituba. E, segundo essa direção, a gente acabou agarrando, né? Junto com ele, nós viemos aqui para Taipas, na igreja. A igreja já estava lá, que era a Antiga Hebron, e que se tornou depois o Verbo da Vida. E nós estávamos lá naquele período eu cantava no ministério, na banda, né, no Ministério do Louvor. Foi um período muito bom com os irmãos, um período de comunhão, mas teve um tempo que esse período se findou e hoje, vindo para o prédio agora, que nós estamos em Pirituba, que é o que a gente profetizou, eu cuido do departamento infantil, das crianças. Eu me lembro quando nós tivemos a inspiração para pegar junto e começar aquele ponto de pregação em Pirituba, dentro daquela garagem. Na verdade, o início exato foi dentro da tua sala. Você me convidou para um culto, depois me convidou para um segundo culto e depois me convidou para fazer uma parceria com você e te auxiliar e te ajudar a abrir, não um trabalho, um ponto de pregação, mas a abrir o seu coração para o sonho de Deus para a sua vida. Logo nós descemos daquele primeiro culto na sala, na sua casa, na sua antiga casa, para a garagem, e logo na garagem nós já estávamos com um bom número de pessoas, bem cheio em poucos dias, e Deus foi dando crescimento, um crescimento avassalador. Não tinha como paralisar aquela obra. Por um tempo, por uma direção, por uma decisão, nós decidimos parar um pouco o ponto de pregação, mas logo depois aquilo que era de Deus tinha que acontecer. Você assumiu a comunidade Hebron, que futuramente se tornou Verbo da Vida Pirituba, e hoje nós vemos pessoas daquela época, pessoas da comunidade Hebron, unificadas aí com esse povo novo que chegou para o Verbo da Vida Pirituba, e ver, pastor Edson Conceição, meu amigo, meu irmão, você vivendo grandes bênçãos, um momento ímpar na tua carreira e chamado ministerial, é um motivo de muito orgulho para mim. Eu conheço teu caráter, a tua integridade, eu conheço a tua vida, eu conheço teu chamado, a tua família, o teu ministério, e eu tenho visto as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Nada vai te parar, eu tenho certeza, é só o começo. A gente conheceu o Verbo em meados de 2009 para 2010. O nosso pastor da época da Hebron, que era o pastor Alex, ele conheceu o Verbo da Vida e já iniciou fazendo o Rema. E alguns líderes naquela ocasião começaram a fazer juntamente com ele. Eu fui um daqueles resistentes, sabe, que deixa eles fazerem primeiro, vamos ver o que dá certo, o que dá errado. E eu comecei a ficar desconfortável com aquilo porque eles começaram a fazer as coisas parecerem assim muito fáceis, sabe? E eu falei, rapaz, eu quero ver como é que é esse negócio aí, porque eu não tô acreditando muito nesse negócio de Verbo da Vida não, de Rema. Falaram que foram batizados no Espírito Santo na aula de batismo, assim como? Sem uma preparação de anos e anos, sem se consagrar de uma forma assim muito contundente. Simplesmente eles foram lá, impuseram as mãos sobre eles e aconteceu. Então eu cheguei de um outro ministério, nós ainda éramos Hebron, e foi mais ou menos nesse tempo, né, que a gente conheceu também, alguns meses após, a gente conheceu o pastor Edson, e nosso pastor ainda era o pastor Alex. Então assim, eu já era uma super fã do ministério, de ouvir falar mesmo, né, principalmente devido à fé e confissão, essa pegada do Espírito Santo, porque eu sou muito pentecostal. E quando a gente conheceu o pastor Edson, a gente se apaixonou a primeiro instante, principalmente pela fama do pastor Edson da oração em línguas. Então não é de agora que ele vem falando sobre a oração em línguas, a gente aprendeu muito com ele. Nesse tempo ele ainda estava com ponto de pregação enquanto éramos Hebron. Então a gente chegou a participar de alguns eventos lá, foi bem no comecinho. Então foi assim, aos pouquinhos que a gente foi realmente conhecendo e eu fui, assim, me apaixonando demais. O pastor Alex, que era o pastor da Igreja Evangélica Hebron, ele começou a fazer o Rema, ele se formou, depois de 2 anos, tomou o ministério e ele fez uma proposta para o pastor Janduí naquela ocasião de se associar, né, de se filiar mesmo a Verbo, não apenas como uma igreja parceira, mas que a Verbo viesse a incorporar a Igreja Evangélica Hebron e que se tornasse uma Verbo. Esse processo ele demorou um tempo, né?
Nós estávamos sempre associados mesmo, indo em alguns cultos lá pela manhã, participando de eventos com o Verbo da Vida. Nós já nos considerávamos Verbo da Vida aqui em Taipas na ocasião, mas nós já chamávamos de Verbo da Vida Pirituba. Eu sei que vocês conhecem muito bem a história do pastor Edson, de como ele chegou a pastorear essa igreja aqui, né? Você já sabe a perspectiva, o ponto de vista dele, mas sabendo do nosso, na Igreja Evangélica Hebron, é muito engraçado como Deus une os propósitos, como Deus faz acontecer, como Deus faz com que as coisas aconteçam. Muito interessante. E nós tivemos, através dessa associação do pastor Alex, o pastor Douglas, né, vindo ministrar diversas vezes na nossa igreja, até um dia que o pastor Alex conheceu o pastor Edson, e o pastor Edson já tinha uma fama, justamente pelo que a Jane comentou sobre essa questão da oração em línguas. Sim. Era algo assim, muito... Era a marca dele, muito forte, né? A marca dele, a mensagem que ele carrega, Sim. e até hoje é isso, né? É lógico que o Espírito Santo ele dá mais ferramentas, mas essa mensagem é uma mensagem que ele carrega há muito tempo mesmo. E ele era uma referência, e quando eu me lembro até hoje, a primeira vez que ele veio pregar na Igreja Evangélica Hebron, no prédio em Taipas, e eu me lembro dele chegando e o povo naquela expectativa, aquela... Ai meu Deus, era um evento. Vamos receber todas as vezes. alguma coisa, um fogo que todo mundo tinha anseio, almejava por isso, né? E eu me lembro até hoje, ele indo pregar, eu lembro que ele tinha um pullover marrom, aquele pullover marrom, e eu olhava pra ele, esse homem, meu Deus, eu não sabia o que sentia por ele assim, e eu fiz um propósito no meu coração. Eu falei assim, Senhor, eu gostaria que esse homem me chamasse e transferisse a unção que ele disse que tem pra minha vida. E eu me lembro, naquele primeiro culto, ele estava pregando, ele olhou pra mim, me chamou e transferiu a unção pra mim. Foi a primeira vez que eu caí arrebatado ali no chão. Não sei por quanto tempo eu fiquei lá, mas realmente uma unção muito forte nos pegou ali. Foi transferido. Eu me lembro de uma vez, numa madrugada, uma oração que a gente tinha, ele foi lá e ele falou uma das frases que ficaram marcadas na minha vida, isso há muitos e muitos anos atrás, onde ele dizia que o evangelho não é uma corrida, um tiro rápido de 100 metros livres, mas é uma corrida constante, e o mais importante é como você termina essa corrida do que como você começa, né? Então são frases, são coisas que marcaram muito a nossa vida, e enfim, é um momento de transição e precisa acontecer da forma certa. Sim. E existiu um momento onde chegou a notícia até nós de que seria o pastor Edson a assumir a Igreja Evangélica Hebron, e aquilo trouxe realmente uma alegria, um regozijo dentro de nós, porque da mesma forma que o Espírito Santo construiu tudo, ele testificou no nosso coração de que essa aliança ela estava se formando, não para um momento passageiro, mas para um avanço muito grande no nosso bairro. E isso foi fantástico. Um detalhe que eu acho muito legal, assim, importante comentar, quando teve essa transição, o pastor Alex ele nos procurou e pediu para que a gente orasse junto, pediu assim conselhos mesmo a respeito, e era o pastor Edson e entre um outro pastor. Ele nos conquistou com o jeito dele, manso, calmo. Então, quando teve essa transição e o pastor Alex nos chamou, comentou que estava assim, vendo quem de fato iria, né, assumir lá a Hebron, a gente já de cara, a gente se identificava muito com ele. Ele é uma pessoa sempre foi muito humilde, muito simples, muito na dele, assim, muito manso, e você via Desde quando a gente conheceu o pastor Edson, né, via assim, as manifestações do Senhor na forma dele falar, a forma dele sentar e aconselhar, sempre foi assim, impecável. Então a gente queria estar sempre pertinho ali dele, ouvir, ter aqueles conselhos, sabe, um verdadeiro pai mesmo. E a gente buscava o Senhor, manda o pastor Edson, é exatamente isso que a gente precisa. Enquanto isso, depois de alguns anos, a gente ficou sabendo, né, através das histórias que ele sempre conta para a igreja, sobre esse anseio do coração dele realmente estar orando, declarando a palavra de que ele iria, né, possuir a igreja do Verbo da Vida em Pirituba, que ele queria, era o desejo do coração dele. Então assim, casou uma coisa na outra, como o Senhor faz as coisas, né, de forma que a gente nem consegue imaginar, mas no final das contas casa exatamente com os propósitos do coração do Senhor. E de fato, ele assumiu a igreja, né? Nós estamos completando 10 anos, então 10 anos atrás, né? Em 2011. E é lógico, o pastor não tinha tido experiência ainda como pastoreio, como ele mesmo conta para a igreja. Sim. E foi uma construção muito legal, porque
da mesma forma que ele chegou sem essa experiência, a gente viu que um manto, ele tinha caído sobre ele. Então a sabedoria do alto fez com que ele absorvesse experiência durante o tempo e conduzisse essa obra até chegar onde estamos. E foram anos assim de muita, a gente até comenta aqui de subir ladeira, mas agora nós estamos numa descida e sem freio. As coisas estão acontecendo, estamos avançando e cremos que o Senhor está conosco nesse tempo, uma nova etapa, né? Um tempo onde facilidades eles têm de fato cercado não somente os líderes, não somente a igreja na questão do prédio em si, das coisas que têm acontecido aqui, mas nós temos visto transformação na vida das pessoas. A gente começou a conhecer o pessoal lá de Pinheiros, fazer uma transição, o pessoal lá de Pinheiros vinha fazer o café da manhã com a gente, os líderes lá, os diáconos. Então a gente começou conhecendo a palavra da fé, a palavra revelada, e foi aí que foi começando, né? Que foi quando a Verbo chegou em Taipas. Então, eu já sou diaconisa já desde da Hebron, né? E depois Verbo. E eu tive uma oportunidade, o pastor ele teve uma confiança muito grande em mim em relação à equipe de eventos. Então, estou na equipe de eventos desde quando o pastor Edson chegou, né? Que se tornou Verbo. E para mim é uma honra trabalhar com eles, estar junto com eles. Essa palavra da fé, ela mudou a minha vida, a visão que eu tinha de ser crente mesmo, de crer na palavra, né? De viver um novo tempo. E é o que a gente tem vivido aqui. Para mim é gratificante mesmo estar com eles, viver essa palavra com eles. Olha, do fundo do meu coração, é uma coisa que é de mim mesmo. Eu amo servir ao Senhor, eu amo servir aos meus irmãos. O que eu faço aqui na igreja em relação à equipe de eventos, no diaconato, para mim é uma honra. Eu conheci a Verbo através do Nilton Ibarra. Ele fez uma reunião na minha casa, né, de oração e falando de Deus para mim e para minha família. E eu gostei daquele povo todo dentro da minha casa, com aquela alegria toda, muita risada, falando de Deus. Ele fez umas brincadeiras super legais. Aí eu falei, quero conhecer essa igreja, porque é um povo muito feliz e eu quero tudo isso pra mim. E eu comecei a ir, aí eu consegui ficar lá, porque amei tudo aquilo, fui convidada pelo Nilton a ser diaconisa, não sabia de nada, né, mas eu gostei, tanto que estou até hoje e amo tudo que eu faço aqui, dos trabalhos, da correria, né, o tratamento de amor deles com a gente, né. Tem dia que você tá assim, não quero mais, tô cansada. Mas você chega aqui, tudo fica diferente. Nossa, eu amo isso aqui, eu não vejo minha vida fora daqui, eu não vejo os meus trabalhos. É assim, tudo que eu faço aqui, eu saio daqui cansadíssima. Mas como é que eu vou falar? É gratificante. É muito gratificante. Eu amo tudo isso aqui. Nós conhecemos a igreja no ano de 2012. Eu já fazia o rema e teve um amigo meu que me convidou para ir na igreja de Pirituba, porque eu fui com ele algumas vezes em Pinheiros, e ele me falou que tinha uma em Pirituba. Aí fui primeiro no culto, foi o ano de 2012, e aí depois de uns 2 cultos que eu fui sozinha, ele foi comigo, e já logo quando ele foi, a gente... Não. Foi sim. A gente não ficou assim não. Eu não quis ficar lá, eu não dei o braço a torcer, não dei. Conheci o pastor, ele quis me cantar, mas aí eu não quis ficar. Fomos lá em Pinheiros, ficamos indo 3 meses lá em Pinheiros. Voltamos pra cá, aí sim, aí eu me joguei em Pirituba, que era Taipas, né? Naquele tempo que nós chegamos lá, em 2012, o pastor Edson já estava como pastor, né? Isso. Presidente. O pastor Alex estava auxiliando ele. Isso. A igreja não tinha o nome Verbo da Vida, estava com o CNPJ ainda de Hebron, mas já era chamada como Verbo Pirituba. Então, o pastor sempre declarava que seria Pirituba, né? Então chegamos em 2012, 2013 nós assumimos a liderança dos jovens, que ainda era Jovens Transpaid, jovens transformados pela palavra de Deus, não era, né, não era Blast. Então nós liderávamos esses jovens. Então, 2012 chegamos, 2013 assumimos os jovens, 2018 nós fomos separados para o ministério, em treinamento. E aí, depois... Nós já estávamos aqui nesse prédio. Em 2020 nós passamos do treinamento, né, de ministros,
e passamos a ser Fomos oficialmente pastores auxiliares. Hoje eu olho a igreja hoje, tudo que está acontecendo hoje, nós estamos vivendo um tempo assim de unidade como nós nunca vivemos antes. Nós estamos aqui com eles desde o começo do trabalho, né? Chegamos 1 ano, né? Era um bebê de 1 ano. Né? Nós chegamos com 1 ano de trabalho nas mãos do pastor Edson, então nós acompanhamos esse crescimento junto com ele, né? Pegamos junto com ele, e uma característica tanto minha quanto dele é nessa questão de lealdade. Nós sempre fomos muito leais a eles, porque nós aprendemos na nossa igreja antiga, era uma igreja de visão celular, e a gente aprendia muito sobre a lealdade, sobre a honra com o líder, e nós trouxemos isso para cá e levamos isso para nossa vida. Então desde quando nós nos associamos a eles, nós decidimos no nosso coração que nós seríamos leais a eles, independente do que fosse, né? Do que acontecesse, do que o pastor decidisse fazer. Já teve muitas decisões que às vezes nós nem concordávamos, mas mesmo assim nós decidimos ser leais a ele e agarrar junto a visão e fazer acontecer o que, sabe, fazer com que acontecesse o que está no coração dele. Pastor, qual é o desejo do seu coração? É isso? Nós vamos fazer isso acontecer, então. Falando sobre essa parte da lealdade, eu lembro que quando nós chegamos em Pirituba, ou Taipas, que era a igreja lá, nós agarramos a visão dele e nos colocamos na posição de lealdade mesmo. Eu lembro que uma vez eu escrevi um texto no Facebook e passou 7 anos, e a Viviane compartilhou esse texto no Facebook dela, e ela disse: Rica, mandou isso no meu WhatsApp, Rica, você compartilhou esse texto há 7 anos atrás e você não mudou, o seu coração e o da Erika é o mesmo. Então nós vimos todos os tempos onde não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar algumas contas, e ele estava sempre falando: Rica, nós somos grandes. Vai acontecer. Ele sempre falou isso: nós somos grandes, nós temos que pensar como pessoas grandes. E ele sempre falou isso. Eu nunca vi ele reclamando, eu nunca vi ele falando não vai dar certo. Ele dizia: nós somos grandes, as pessoas vão ver a gente como grande. E hoje, vendo a igreja como ela está, a unidade que está, e como nós estamos avançando, e como tudo está nos favorecendo, é porque ele dizia: nós somos grandes. Verbo da Vida Pirituba é uma igreja grande. A gente está aqui para contar um pouco para vocês da nossa experiência, ainda que é jovem, ainda que é uma experiência nova. Nós estamos no Verbo da Vida Pirituba faz 2 anos. A gente chegou aqui no dia de Santa Ceia. Alguns costumam dizer que a gente levantou do sofá e veio para cá direto, porque eu vim de bermuda para a igreja. E eu já fui alvo de piadas por causa disso, mas estou sendo curado e restaurado com o passar do tempo. E a gente chegou aqui num dia e a gente foi extremamente impactado pela igreja, a maneira como a gente foi recebido, a maneira como a gente foi abraçado pela igreja, desde o primeiro minuto que a gente teve aqui, o cuidado. A gente lembra da Sandrinha, né? Obviamente não sabia quem era a Sandrinha, mas a Sandrinha teve aquele cuidado de colocar a gente. E a gente tava de bermuda, a Viviane também tava de bermuda, porque não era só eu que tava de bermuda. Porque na verdade eu saí assim, eu levantei e falei: vamos no culto, vamos. Levantei, perdi o cabelo assim, do jeito que eu tava, caçou o chinelo e vim, sabe? Aí a gente chegou e a Sandrinha colocou a gente na primeira fileira ali, a igreja era desse lado de cá ainda, não tinha a plataforma. E a gente de short, eu tentando puxar a bermuda, foi bastante constrangedor. Mas a gente foi extremamente bem recebido. Depois teve a integração que recebeu a gente super bem, a palavra nos impactou. Desde o primeiro dia que eu entrei na igreja, que eu botei o pé ali, eu sentia claramente em mim o Senhor falando: é aqui que vocês vão ficar. Essa é a casa de vocês. Uau! Quando eu escutei isso e senti isso dentro de mim, eu já saí entrando aqui como se de fato fosse a minha casa. Eu já saí falando: oi, gente, oi. Sabe, o pessoal já foi falando com todo mundo, eu nem queria saber, eu só queria falar com todo mundo, porque eu já amava essas pessoas, eu já amava essa família, porque foi o Senhor que falou: aqui é a sua casa. Ou seja, é esse povo que você vai amar, é esse povo que eu tô dando pra você como família. E teve também a relação dos nossos filhos com a igreja, né? Sim. Tiaguinho, adolescente, há 2 anos atrás ele tinha 14 anos, né? Ele também rapidamente se envolveu, criou uma amizade muito forte com algumas pessoas, entre eles a Sara, o Guga, e eles ajudaram nesse fortalecimento da vida do Tiago. O Tiago se tornou um verdadeiro apaixonado por Deus, né?
começou a ter vida de oração, começou a ter vida de secreto. O Davi viu isso nele e se empolgou com essa coisa e foi atrás disso também e foi se envolvendo. A Sofia, ela vê o que os irmãos fazem, a vida que a gente leva, e ela só quer saber de imitar. A gente está aqui terça, quinta, sábado, domingo, e todo dia ela quer vir para a igreja, ela quer estar aqui, ela quer viver esse ambiente. Então, a gente não é só grato pela igreja, a gente é grato porque a nossa família teve um novo lugar para ficar. Eu confesso para vocês que a gente já estava até desanimado com relação à igreja, com relação a encontrar um lugar, porque a gente ia para alguns lugares e não se encontrava. E aqui a gente se encontrou. Aqui, de fato, a gente achou a nossa casa. A live foi algo assim, uau, surreal. Gente, a gente estava o quê? 4 meses aqui? Um pouco mais, né? Uns 6 meses. A gente estava há pouquinho tempo aqui. E aí veio a pandemia. E aí na hora, quando veio a pandemia, o pastor conversando, né, que precisava de um lugar para poder fazer os cultos, as lives, veio aquela ideia na nossa cabeça. Por quê? Porque nós tínhamos alguns equipamentos que atenderia a essa necessidade do momento. A nossa casa, algumas pessoas já conhecem, sabem que a gente tem um cômodo, um quarto lá um pouco grande. E aí pronto, eu falei assim, pronto, vamos fazer aqui em casa. Aí o pastor falou assim, nossa, mas tadinhos, né? Ele acabaram de chegar na igreja, gente, já vai juntar todo mundo lá, vamos juntar assim. Gente, o meu sonho era encontrar uma igreja. E você pensa, a igreja na minha casa. Olha, que privilégio. Eu não ia perder isso por nada, por nada. Podiam falar assim, não, vai fazer na minha casa. Não, vai fazer na minha, porque eu quero que faça na minha. Sabe, a arca dentro da sua casa era o que eu queria. E aí assim, quando foi todo mundo pra lá, pra casa, começamos a fazer as lives, nós pintamos o quarto todo de preto para poder dar aquele ambiente mais aconchegante, também para tampar um pouco a parede que era feia, né? Então para ficar um pouco legal, vai. E aí nós mexemos na estrutura do nosso quarto, com os equipamentos da igreja, computador. O Lelo foi lá para casa montar tudo. Gente, o Lelo ia em todas as lives. Não tinha como acontecer live se o Lelo não estivesse lá, não tinha. Porque assim, só ele para entender aquele monte de equipamento, né, amor? Aquele monte de câmera, aquele monte de coisa. E aí o Felipe se juntou com ele, vamos fazer acontecer. E aí ia, culto após culto. Tinha culto de oração, tinha louvor, teve o culto de quinta, teve respostas, perguntas e respostas no Instagram, que o pastor fazia um bate-papo com o pessoal que estava em casa. Que mais que teve? Tinha os cultos de domingo, teve ceia. Santa Ceia, teve. E assim... Engraçado que a gente acabou levando a comunhão, que hoje a gente tem 2 cultos aqui, né? Que a gente chama de um culto comum, que é o culto normal, e o culto da comunhão, né? Esse culto da comunhão era muito lá em casa também. Então teve dias que a gente começava o culto, sei lá, às 6 da tarde e ia terminar às 3 horas da manhã. Tomando café, batendo papo. E isso ajudou bastante que a gente também se integrasse bastante na época, né? Foi a fase Fantástico. que a gente mais se envolveu com as pessoas. A gente não conhecia ninguém, né? E a gente começou a conhecer as pessoas dentro da minha casa. Aí você pensa assim, nossa, que louca, né? Botando quase 40 pessoas, 30 pessoas, 15 pessoas por dia dentro da sua casa. Eu queria mesmo. Eu tava com saudade de gente, de igreja, de estar junto, unidade, sabe? E eu queria mesmo era lotar a minha casa com crente, com gente, né? E o pessoal ia pra lá e eu fazia questão de botar a mesa, botar pra todo mundo comer, sentar, sabe? Eu ficava pensando, puxa, o pessoal tá chegando do trabalho cansado. Eu quero que ele sente aqui, que ele toma um bom café, que ele coma um pãozinho gostoso, um lanche bom, sabe? Pra dar aquele, nossa, descansei, né? Então assim, a gente fez de tudo para que tudo saísse muito bom, muito bonito, com excelência, né? Dentro da medida que a gente tinha, das nossas condições. E olha, irmãos, na época a gente tava passando, né, começando, a sair de uma crise financeira, né, amor? A gente estava começando a viver uma experiência nova com relação às finanças da nossa vida.
E foi uma época que não faltava nada para nós. Você pensa, 20, 30 pessoas o tempo todo comendo na sua casa, mas era o tempo todo pessoas chegando com comida, com comida, com comida. A gente abriu o armário, tinha comida, e a gente achava, tipo assim, amanhã não vai ter. Quando a gente abria, tinha comida. Era como se fosse a mulher que o profeta botava azeite, tinha botija com azeite, e aquilo não acabava. Então a comida parecia que proliferava dentro do nosso armário, não acabava. Podia vir a quantidade de gente que fosse para comer, não acabava. Tinha comida o tempo todo, sabe? Foi algo maravilhoso. Foi algo que, se a gente tivesse que fazer de novo, nós faríamos, né, meu bem? Esses dias eu pensei assim, eu falei, já pensou se volta esse lockdown aí e a gente tem que voltar lá pra casa pra fazer as lives? Aí a gente lembra, né, que agora a igreja tem equipamento, tem toda uma estrutura aqui, mas a gente queria que fosse lá pra minha casa de novo. Porque foi demais, Foi algo maravilhoso. Ah, outra coisa também que nós fazíamos lá era as lives para as crianças, né? Do DI. A gente fazia fantoche, historinhas. Agora, mas teve uma live, gente, meu Deus, que essa live marcou. A gente foi fazer lá um sorteio. Eu tava de peruca lá amarela, tinha o Pedro, né? Tava vestido acho que meio de Kiko, não lembro direito. E a gente, naquele dia, foi fazer um sorteio. Então a gente fazia perguntas e o pessoal de casa tinha que responder. Só que naquele dia a gente tava ia tacar chantilly. Torta na cara. Torta na cara. Isso. Quem errasse levava a torta. E o Pedrinho, tadinho, o pessoal na live lá falava assim, quem vai ganhar a torta? E todo mundo jogava pro Pedro receber a torta. Só que nesse dia a gente queria era tacar a torta no pastor Edson. E a gente queria, porque a gente queria pegar ele para ele receber torta. Só que não deu certo. Aí o que aconteceu? As crianças todas entraram para dentro do quarto onde estava sendo a live. E aí a Ingrid entrou também com os pratos, né? Com cheio de chantilly. Ah, pra quê? A Ingrid aproveitou e tacou no Davi, que tacou no Thiago, que aí todo mundo começou a correr aqui. A live encerrou. Só que encerrou pro pessoal que tava em casa. Porque o que aconteceu? Nós saímos correndo dentro de casa com chantilly para atacar em todo mundo. O pastor se trancou no banheiro para ninguém pegar ele. E todo mundo que tava lá dentro de casa, todo mundo ficou cheio de chantilly. Gente, tinha chantilly até no teto da minha casa. A gente tem vivido um ano tão intenso em Deus, porque segunda, quarta e sexta a gente tá no remo. Terça-feira a gente tá aqui, quinta-feira a gente tá aqui, sábado tem um culto, domingo a gente tá aqui. Então a gente está um ano vivendo 7 dias da semana, injetando fé, colocando a palavra de Deus e confrontando muita coisa que a gente tinha entendimento diferente, colocando para dentro. Isso nos possibilitou começar a ajudar na igreja. A gente fez o Verbo no Lar, os ministros ali, o próprio pastor Júnior, que foi em casa para ministrar a palavra da oferta com a gente. Foi algo assim que foi um divisor de águas mesmo, né? E tantos outros ministros, o Lely, todo mundo que passou por lá. Eu vou pecar se eu acabar, tentar lembrar de todo mundo, que eu vou acabar esquecendo de alguém, mas eles foram vitais assim, para o nosso crescimento. Então, juntando esse trabalho na igreja, juntando o rema, juntando o Verbo no Lar e esse discipulado próximo que a gente tem hoje, a gente está servindo a Deus de uma maneira muito completa na igreja hoje. É verdade, é verdade. Eu também, eu estou extremamente feliz, né, com tudo que eu tenho feito aqui, e eu faço assim por amor, por essa obra, por amor ao Senhor, por gratidão mesmo, porque a gente queria tanto ter um lugar onde congregar, ter irmãos para ter comunhão. Então tudo que eu faço aqui, eu faço para dizer assim, Senhor, muito obrigada por este lugar, muito obrigada por esta igreja. E eu vou me doar por este lugar. Às vezes eu fico querendo abraçar o mundo, né? Eu quero fazer aqui, eu quero ajudar ali, eu até brinco com a Jane, né? Eu falo com a Jane, eu falo assim, Jane, quando eu falo que eu não dou conta de fazer um negócio, dá a impressão que eu tô deixando todo mundo na mão e tal. Porque eu quero muito servir, sabe? Aos irmãos, à igreja. E assim, pra mim é uma honra, é um privilégio estar aqui. Eu amo estar aqui.
Em relação às lives, foi um desafio para nós, como casal, porque nós tínhamos acabado de assumir a área de mídia da igreja e a igreja não tinha estrutura nenhuma para fazer isso, então foi um desafio gigantesco, porque em questão de um mês nós tivemos que correr com equipamentos, com treinamentos e aulas para... Sem saber como começar, da onde começar, como fazer acontecer. E foi um desafio gigantesco, assim, mas graças a Deus deu tudo certo. Nós passamos o período de mais ou menos uns 4 a 5 meses fazendo em um estúdio, aprendendo cada dia mais, com muitos desafios, mas graças a Deus deu tudo certo e nós conseguimos fazer o principal, que era enviar a palavra a quem estava em casa, enviar a fé para quem estava em casa. Em relação a essa questão de ministrar nesse formato totalmente diferente, foi bem desafiador, porque era algo que era incomum, né? A gente até tinha algumas transmissões dos cultos, mas ali a gente não tinha a igreja, a gente não tinha a presença das pessoas, né? Aquela coletividade ali. Mas assim, a gente foi surpreendido porque a gente foi impactado através do louvor, assim, em lives a gente sentia a presença de Deus, sabe? A manifestação. Tinha cultos de orações, que eu lembro até hoje. Em alguns cultos eu até ministrei com a Sara e um específico me marcou muito, que a gente começou a ministrar o culto de oração, esse louvor, e a gente começou a fluir ali no Espírito Santo, e quando a gente viu a sala, quem estava ali naquele ambiente, ele estava todo mundo tocado pela unção. Né? Teve alguns cultos, inclusive cultos de jovens, que eu lembro assim que era difícil para o ministro pegar, assim, porque a gente estava num ambiente assim em que a unção tomava mesmo, né? Então a gente entendeu que não era a igreja em 4 paredes, mas era nós ali, nós estávamos sendo a igreja, né? Nós estávamos ali com o papel de levar a adoração para as pessoas, trazer alegria através do louvor num tempo em que ninguém entendia o que estava acontecendo, o que ia acontecer. E as pessoas, muitas delas nessa questão de medo, de aflição, né? Então a gente tinha que ser ali, né, a palavra da fé, né? A força, a alegria para as pessoas. E foi um tempo em que eu acredito que foi o tempo que a gente mais cresceu, assim, espiritualmente, em maturidade, tempos em que a gente viu, assim, a provisão de Deus mesmo, que enquanto nós estávamos ali louvando, dedicando nosso tempo para fazer aquilo acontecer, Deus estava nos suprindo em outras áreas e foi, assim, espetacular, assim, a gente viu literalmente a mão de Deus ali em cada detalhe, nos conduzindo e nos guiando em tudo. E algo, assim, que é muito bacana a gente ressaltar, assim, nós como líderes da mídia, né, a gente, quando começou, a gente tinha 3 pessoas na mídia. 3 mídia. pessoas na mídia. E hoje a gente tem uma equipe de 18 pessoas. 18 colaboradores, assim, então, assim, estamos em um novo tempo. Sim. Mesmo. E o que nós desejamos para esse aniversário de 10 anos do Verbo da Vida em Pirituba, né? Em Pirituba, sim. Crescimento, e uma coisa que eu falo para todos os meus liderados, que a nossa função é levar a palavra de Deus ao mundo. E eu acho que esses 10 anos tá levando a gente mais perto para fazer isso. O desejo do nosso coração mesmo é que, sabe, nós podemos continuar, sabe, impactando e transformando a vida das pessoas, não só por aquilo que nós falamos, mas a nossa vida, sabe, sendo um exemplo de provisão, um exemplo de alegria, de amor, que nós possamos crescer cada vez mais em unidade, em fé, sabe, em união, porque eu creio sim que a gente está num novo tempo, nós começamos aí numa onda de crescimento que vai varrer tudo que tiver na nossa frente. E é o desejo do nosso coração, né, que a gente continue crescendo, avançando e levando a palavra de Deus aonde o nosso corpo não consegue ir, a mídia vai. E faz mais ou menos, acho que 1 ano e meio que a gente está aqui, a gente foi super acolhidos. Acho que o primeiro momento, quando a gente... acho que foi um culto de domingo que a gente veio, e aí a gente, né, como... A gente já conhecia um casal que é da Verbo, né, a gente era de outra igreja, a gente estava afastado, e fizeram um convite pra gente vir pra Verbo da Vida de Pirituba. Isso. A gente veio pra conhecer, e eu tava bem resistente. Queria ficar no banco. Eu falei, vamos no culto, mas só vamos no culto.
E foi totalmente diferente, a gente ficou impactado. No primeiro desde o dia, primeiro no culto, primeiro assim. dia. O pastor Edson que pregou e Foi. a gente, quando a gente foi embora, a gente entrou no Uber e a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, Esse uau, é Deus será mesmo? que é o Esse é o mesmo Deus? Foi, a gente ficou impactado assim desde Foi, o primeiro culto, essa palavra da fé. E hoje a gente tá super envolvido com o ministério. Desde o comecinho, quando eu cheguei, eu perguntava pro pessoal precisar de ajuda, eu passava pela cantina lá. Oi, vocês estão precisando de ajuda pra alguma coisa? A Aline ainda ficou meio receosa no começo, mas aí hoje tô 100% no Ministério da Cantina, né? A Aline também no caixa Isso, da cantina. na parte do caixa. E a gente tá sempre avançando, cada dia melhor, a gente tá conhecendo cada vez mais as pessoas, participando cada vez mais, assim, no culto da comunhão, que sempre tem no pós-culto mesmo, e tá cada vez melhor, assim, a gente só avança, né? Estamos envolvidos. Super envolvidos, Somos muito gratos, né, por essa Nossa. palavra da fé, por essa igreja, por nossos irmãos, pastor Edson, Viviane, né, que nos acolheram desde o primeiro momento. Então, eu conheci a igreja Verbo da Vida Pirituba através dos meus sobrinhos, né, da Aline e do Rodrigo, e isso há 5 meses atrás, né, e vim a primeira vez, e fiquei acho que umas 2, 3 semanas sem aparecer, e engrenei. E também depois que eu vim, eu tô até hoje. Eu conheci a igreja pela minha tia, né, que ela me convidou. E eu também tô aqui há 5 meses. Eu vim num culto de quinta-feira, que era o Ricardo que tava pregando. E eu, no começo, realmente, quando ela me chamou, eu não tava muito interessada em, né? Eu não queria realmente frequentar nenhuma religião, mas, né, agora eu tô aqui. Bom, e eu tava numa fase um pouco complicada na minha vida e eu queria realmente uma ajuda e eu sabia que eu conseguiria uma ajuda em uma igreja e os meus primos, Aline e o Rodrigo, já me convidavam há alguns dias e eles falavam bastante para mim sobre unção, só que eu não tinha entendimento, não sabia o que era, mas eu tinha interesse. E eu lembro que quando eu vim, quem estava pregando foi o pastor Emerson Pison, e naquele dia ele falou praticamente tudo que eu precisava ouvir. E aí, nesse mesmo dia eu aceitei Jesus, já um pouco depois recebi o batismo do Espírito Santo, comecei a orar em línguas, e agora estamos aí, firme na igreja. A comunhão com as pessoas aqui tem sido maravilhosa, os amigos que eu ganhei, né? O pastor Edson com a Vivi, que são muito acolhedores, conselheiros, né? Muito amigos, né? E todos da igreja. Eu agora tô, bem mais envolvida na igreja, né? Fiz muitos amigos, conheço praticamente todo mundo e eu faço parte do marketing e eu tô na fotografia e é isso. Eu fui muito acolhida por todo mundo. É isso. Bom, e eu também já estou bem integrado na igreja, em alguns setores, né? Hoje eu ajudo na livraria, também estou fazendo parte do marketing com gravações e estou para entrar no treinamento da mídia, que eu não entrei ainda, mas logo eu vou começar. Mas estou sempre disposto a ajudar em tudo aqui na igreja, gosto muito, estou sempre ajudando nas obras. Se deixar eu durmo aqui na igreja, como eu já dormi 2 vezes, passei a noite aqui orando um pouquinho. E acho que é isso. Aqui eu gosto muito dessa família e por mim eu estou todos os dias aqui dentro da igreja. Inclusive, nós 3 nos batizamos nas águas, né? Assim que 2 meses depois que nós entramos na igreja, né? Os 3 somos batizados no Espírito Santo, né? E daqui pra frente é só crescer junto com essa igreja que vai longe. Nossa igreja vai ser assim top em Pirituba. Nosso pastor é show. E eu amo a minha igreja. Queria deixar aqui a minha sinceridade de dizer, pastor, se o senhor orou por essa igreja Verbo da Vida e Deus me colocou como ferramenta para você chegar ao teu objetivo, do teu chamado, eu quero continuar.
com o mesmo fogo que eu tinha há 10 anos atrás, estamos indo, né, para o nosso 10º aniversário, eu continuarei até o dia que for necessário, servindo o Senhor ao seu lado, como o Senhor precisa. Estamos juntos. Tudo que tiver que fazer, a gente vai fazer em relação à nossa igreja Verbo da Vida Pirituba. Sou forte com o meu pastor Edson, com Viviane e Conceição. O nosso objetivo desde o início foi nós ganharmos Pirituba para Jesus, e eu desejo que isso aconteça no nosso ministério, na nossa igreja, que nós possamos avançar e crescer. Desejo que as crianças recebam o Senhor, recebam o batismo com o Espírito Santo e que elas avancem, continuando esse ministério, a obra de Cristo em nossas vidas. O que eu desejo para a nossa igreja hoje, nesse novo ciclo que vai se iniciar agora, da segunda década, né, é um crescimento extraordinário. Nós sabemos que tem muitas pessoas, muitas vidas para chegarem e somarem e acrescentarem com a gente, e eu creio que realmente é um tempo de fé, unidade e amor, e vamos fazer uma bagunça santa aqui em Pirituba. Meu querido, comemorar junto com vocês 10 anos de Verbo da Vida Pirituba é um motivo de muita gratidão, de muita alegria no meu coração. Eu exponho aqui toda a gratidão que eu e minha família temos pela tua vida, pelo amigo e parceiro que você é, pelo teu chamado, pela parceria forte que temos e por nunca termos ficado nesses anos separados, sempre juntos, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, nos momentos de pressões, nós estivemos sempre unidos. Parabéns, meu querido, que Deus abençoe você e essa igreja maravilhosa. Amo você e logo estaremos juntos no nome de Jesus. Estamos aqui comemorando, né, o aniversário da igreja. É verdade. A primeira vez que a gente participa. Já faz 10 anos. 10 anos, né? É. 10 anos o Ministério E é o Verbo da Vida primeiro- Pirituba. Primeiro aniversário aqui. Isso. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos, isso aí.